de Gêmeos. Os geminianos, para o ano de 2020, tem cartas que eu posso dizer assim, gostosas. Melhor dizer assim. Por quê? Tem a carta dos enamorados e também a carta dos caminhos no Petit Lenormand. A carta dos enamorados está, vamos dizer assim, domiciliada. Domiciliada em quê? Porque o regente de Gêmeos é Mercúrio. Mercúrio é o regente desta carta também, que é também do signo de Gêmeos. Então, assim, tá tudo dominado, né? Bom, a única coisa que não está tão dominada nesse período, né, e principalmente no período de maio, é maio? Isso, é maio. Do dia 11 de maio em diante, né, teremos Saturno retrógrado em Aquário. O que isso significa? Como a Aninha já explicou e você já viu o vídeo a respeito do grandes 36 anos de Saturno regendo, a cada ano tem uma corregência, né? Este ano vai ser a regência do Sol, mas quando Saturno entra retrógrado, o que isso acontece na nossa vida e no nosso dia a dia, ainda mais para um geminiano? Os Gêmeos gostam de movimento, de resoluções, de saber tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Funciona aqui, fica ali, faz acolá, mas ao mesmo tempo tem tudo isso, mas nem sempre termina a sua tarefa. Então, primeira coisa, escolha um caminho, trilhe, mas chegue ao final. Como serão as finanças? Podem ser muito organizadas, mas vai ter uma vontade de cair na gandaia esse ano. Então toma cuidado com os excessos. E uma coisa muito interessante, por ser a carta dos caminhos, como representação do signo de Gêmeos, isso vai dar uma vaidade maior. Então os gastos podem ser, porque eu acho que eu vou fazer um botox, porque eu acho que eu vou fazer alguma coisa, que geralmente um signo do elemento ar imutável acaba não ligando muito para essas coisas. Mas esse ano pode mudar de ideia. E pode experimentar e vou te contar, você pode gostar. Mas enfim, na parte da comunicação, vocês têm duas cartas que são, vamos dizer assim, irmãs siamesas, que também é uma carta geminiana e vai trazer o quê? Uma mudança na forma de você se comunicar. Você vai ter a possibilidade de trazer novos caminhos e novas soluções para o seu dia a dia. E principalmente, vamos dizer assim, o convívio familiar com irmãos pode ser um pouco mais suave, mais saudável. Em relação à família, aparentemente não tem nada assim grandioso de preocupação. Mas tem sim uma coisa de você estar mais próximo, de você estar no dia a dia mais com eles. Como vai estar o seu eu interno? Aquilo que as pessoas não sabem. Bastante reflexivo e com muita vontade de acertar, com muita vontade de trazer um novo. Enfim. O que é necessário? Não fique na sua zona de conforto. Vá para a mudança. Em relação ao trabalho, esse ano você quer ser chefe. E você quer ser chefe do chefe. E para você ser chefe do chefe, o chefe tem que ser chefe do chefe dele. Ou seja, a ordem dos tratores altera este viaduto. Sem dúvida alguma. Mas está muito favorecido a você ter um grande crescimento na parte profissional. Porém, na saúde, por gentileza gentil, cuide um pouquinho dela. Por quê? Como uma pessoa deste signo, ela geralmente é muito mental. E na parte da saúde fica muito mais, vamos dizer assim, engajada, né? Aqui. E esquece do corpo físico. Então, não vai para uma atividade física, começa a se alimentar porque a mente pede, né? Porque dá um cansaço estudar, ler, escrever, todas essas coisas. Há um desgaste muito grande. E aí, como é que faz? Então, precisa cuidar do seu dia a dia. E a atividade física, não só para o geminiano, mas para todos nós, é excelente. Por quê? É uma forma como um remédio. É o que eu sempre digo para
alguns dos meus consulentes que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, que não tem muita vontade, né? É necessário como um remédio, nem que você ande 20 minutos por dia. É importante. Essa dica é para todos. Depois, nós temos a casa do outro. Existem geminianos casados, mas existem muitos geminianos solteiros. Já atendi vários. E uma das coisas que dentro da parceria a gente percebe, existe uma exigência muito grande na parceria. Existe uma vontade que o outro seja também, vamos dizer assim, idolatrado. Mas cuidado, muitas exigências podem fazer com que você fique só. E na parte da sociedade, é um momento de reflexão. E você pode ter problemas com os sócios. Na parte da espiritualidade e da sexualidade, nós podemos dizer assim, um ano mais tranquilo, não tão fogoso como o nosso outro signo. Mas na parte, não diria da religiosidade, não vai ter muito despertar, mas vai sim ter o despertar em relação ao conhecimento. Vá atrás, busque. Busque saber o que é tarô, busque saber o que é astrologia, como funciona. Você não precisa ficar fanático, apenas conheça. Depois, na casa das longas viagens e dos estudos superiores, nós temos duas cartas que falam assim, olha, não é o momento de você estudar agora, não é o momento de você ir atrás de uma nova faculdade, de um novo curso. Guarda o seu dinheiro para você aproveitar mais para quê? Para suas férias, para o seu momento, tá? Logo em seguida nós temos a questão da carreira. Tenta não pulverizar tanto as suas atividades. Foca numa só coisa. Eu acho que essa é a parte mais difícil para os gêmeos, focar em uma só coisa. Por quê? Geralmente são pessoas que têm uma atividade contínua. E uma atividade onde as coisas acontecem de que maneira? Desordenada. Então, tenta, minimamente, manter o foco. Na parte das amizades, podemos dizer que esse ano vocês terão uma renovação. Renovando pessoas, reciclando grupos e trazendo novas oportunidades. E por último, o que vocês precisam ter de transformação neste ano? O geminiano abrir o seu coração no dia a dia não é muito fácil, não. Eles são um pouco mais comedidos. Eles podem falar sobre esse sentimento, mas nem sempre falam do coração. Seja mais doce com você mesmo. Seja um pouco mais suave. Tenta não se cobrar tanto. Mas principalmente, lembre que vocês estão num momento de transformação muito grande e muito favorável. Então, um excelente ano para todos vocês, queridos geminianos. Agora, para quem tem ascendente em Gêmeos, todo mundo sabe que o Gêmeos ele é o planeta da comunicação, né? Ou desculpe, o signo ele está ligado diretamente com comunicação, com os estudos. E para quem tem um ascendente em Gêmeos, esta conjunção ela vai cair na casa 8. A casa 8 é a casa natural de Escorpião. Casa 8 fala de ocultismo, sexualidade, assuntos mais tabus, né? Mais delicados. Então, para quem tem um ascendente em Gêmeos, é aquela coisa assim, vai estudar um pouco sobre isso, vai ver bem o que você está falando e o que você está sentindo. O Gêmeos ele tem essa coisa de
falar muito, colocar uma ideia, daqui a pouco ele coloca outra ideia. Não porque é um signo que a gente fala, Gêmeos é fofoqueiro, ou Gêmeos é muito volúvel, não é isso. É assim, o Gêmeos ele consegue ver os dois lados de uma mesma situação, numa velocidade muito rápida. Então se eu chegar e falar assim, o céu é azul, ele fala, é mesmo. Aí se o outro falar, nossa, mas parece que ele é meio verde. Porque ele consegue, tá? Então, para quem tem um ascendente em Gêmeos, com esta conjunção na casa 8, é uma coisa assim, você tá baseando os teus conhecimentos sobre assuntos ocultos, você está se baseando em conceitos sobre sexualidade. E quando eu falo sexualidade, gente, eu estou falando de tudo. A forma de lidar com o sexo em si, a forma de lidar com pessoas de outro gênero, de outras opções sexuais, né? Então assim, você está se baseando no que mesmo? Você está se falando, saindo por aí falando, e o quanto você conhece disso? O quanto você realmente sabe a esse respeito? A conjunção vai fazer você, geminiano, ascendente Gêmeos, ir um pouco mais fundo nesses assuntos. Ela vai começar a trazer para você uma quebra nas suas crenças sobre esses assuntos. Eu odeio astrologia, para mim isso daí é uma babaquice. Aí ela vai falar assim, você está baseado no quê? Dá uma ouvidinha, vai ler um pouquinho sobre isso, vai estudar um pouquinho. Ai, pelo amor de Deus, essas coisas de carta, de tarô, isso é uma bobagem. Umbanda, candomblé, isso é tudo coisa ruim. Ela tá falando para você o quê? Pare de começar a emitir conceitos que você não tem base. Vai lá. Você não precisa ser um estudioso ferrenho. Você não precisa passar horas ou horas debruçado em livro de astrologia, ir de terreiro em terreiro para descobrir como é. Não. Apenas antes de você começar a emitir opiniões, vai fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. E em questões de sexualidade, também com você mesmo. O que você tá baseando a sua sexualidade. E quando eu falo sexualidade, não é só a opção sexual, mas são os seus conceitos sobre a sexualidade. Por que o seu... Não, mulher tem que casar e se relacionar até morrer com o marido. Se ela sofre abuso, ou se ela é triste, ou se ela não quer mais, não interessa. É sobre isso que eu estou falando também. Então, é um ano para quem tem ascendente em Gêmeos que vai precisar sair um pouco da coisa mais superficial geminiana e se aprofundar mais nesses assuntos. Para que assim, quando você emitir algum tipo de opinião, que ela tenha um embasamento, tá? E é justamente o que pede pela força do Sol. Vai estudar. Vai conversar com pessoas que conheçam isso. Vai, se precisar, vai fazer algumas viagens, vai conhecer, tá cheio de lugares esotéricos fantásticos por aí. Tem templos, tem comunidades, tem um monte. Então assim, a partir de agora, para quem tem ascendente em Gêmeos, vai precisar de um pouco mais de responsabilidade na hora de emitir um conceito. E um pouco mais de estudo. Tá certo? Aproveita que o Sol tá iluminando essa casa 8 aí, para que você consiga ter um melhor conhecimento disso tudo. Tá certo? Um bom ano para os ascendentes em Gêmeos.